Olha, muitas pessoas querem transformar o mundo, mas você não deveria contar e nem imaginar que é possível alguma atitude sua mudar o mundo. Mas tem algo que você pode fazer todos os dias e que muitas vezes você não faz, que é mudar a si mesmo. O que dá sentido à vida não é felicidade, é responsabilidade. Essa é uma reflexão de Jordan Peterson e hoje no nosso quadro Raiz do Líder eu quero compartilhar com você sobre a escada da responsabilidade. Uma grande lição para todos nós, para começarmos a perceber e para vivermos nessa realidade, que na verdade líderes são sustentados por raízes, pois um líder que não tem raiz, qualquer vento o derruba. Meu nome é Rafael Coelho, este é o quadro Raiz do Líder e aproveite antes de irmos para o nosso vídeo, para se inscrever no canal, deixar o seu curtir, o seu comentário e compartilhar com alguém essa mensagem. Vamos lá! Hoje eu quero trazer para você essa lição muito importante da Raiz do Líder a partir de Jordan Peterson. Jordan Peterson diz assim: o que dá sentido à vida não é a felicidade, é a responsabilidade. Muitas pessoas vivem em busca de felicidade como que se a felicidade fosse o lugar onde se encontra o sentido da vida, onde no momento que você está feliz a sua vida se torna completa e ali você entende o porquê da sua existência. Mas ele traz essa reflexão mostrando esse princípio que já acompanha a palavra, que acompanha diversos lugares, que é nos servir, no assumir responsabilidade, que nós realmente entendemos o sentido da vida. E eu quero trazer algumas lições que nós aprendemos com Jordan Peterson sobre responsabilidade. Eu começo falando sobre a escada da responsabilidade, um conceito dele no qual ele vai falando de degrau por degrau do qual nós devemos viver para assim a nossa vida ter esse senso de responsabilidade como uma propriedade no liderar a própria vida. E ele diz assim: primeiro degrau para a escada da responsabilidade é governar a si mesmo. É o exercício de você aprender a lidar com as suas emoções, de você aprender a amadurecer, de você aprender a ser alguém que tem um governo sobre as suas vontades, suas decisões, sobre as suas emoções, seus sentimentos, suas palavras. O governar a si mesmo é o primeiro degrau para quem quer ter uma vida de responsabilidade. Logo após esse degrau, o segundo degrau tem a ver com o cuidar da própria vida. Se tem algo que é muito importante, é você ser alguém que é um líder de si mesmo. Cuide da sua vida. Organize a sua vida, organize as suas finanças, organize a sua casa, cuide da sua saúde, tenha uma disciplina, tenha uma rotina. Todas as lições daquilo que você faz do seu cuidado próprio mostra um dos princípios da responsabilidade, que é o cuidar de si mesmo. Até que vem o terceiro degrau desse assumir responsabilidade, que é quando ele diz: assuma a responsabilidade dentro da sua família. Nós nascemos e passamos toda a nossa infância tendo pessoas que são responsáveis por nós. Mas à medida que nós amadurecemos, nós vamos desenvolvendo. E quanto mais cedo a pessoa desenvolve de assumir pequenas tarefas, pequenas responsabilidades, melhor é a sua vida. Aquela pessoa que ela começa desde cedo a organizar as suas coisas, a ter coisas que ela faz, que ela não deixa para os outros, e que à medida que ela vai amadurecendo, chegando na vida adulta, ela vai percebendo que inclusive aqueles que por muito tempo foram os responsáveis por ela, agora se tornam responsabilidade dela. E um degrau importante que você precisa subir na escada da responsabilidade da sua vida é a hora que você para de sempre esperar que os outros cuidem de você e você começa a cuidar dos outros. É a hora que você agora para de sempre esperar que todos da tua casa façam tudo por você e você assume responsabilidade em fazer por eles e também de cuidar dessas pessoas. Assuma responsabilidade dentro da sua família. O próximo degrau, assuma responsabilidade por um grupo. Muitas pessoas às vezes querem liderar grupos, instituições, mas não conseguem liderar nem a sua própria vida, não cuidam da sua casa. Então, para chegar nesse degrau,
Os degraus anteriores precisam estar bem sólidos, até que você assuma a responsabilidade por um grupo e dentro de um grupo comece a exercitar de saber que tem coisas que é você que vai fazer, que não depende mais somente da tua vontade, mas que se você assumir o compromisso com aquilo, você vai realizar, você vai cumprir aquela agenda, você vai fazer aquela tarefa, você vai chegar no horário, você vai fazer aquilo pelas pessoas, você não vai deixar os outros na mão. Até que a gente chega no último degrau dessa escada da responsabilidade, que é assuma a responsabilidade por uma missão. Só encontra propósito quem já encontrou sentido de responsabilidade, senso de responsabilidade naquilo que faz no dia a dia. Tem pessoas desesperadas por encontrar o seu propósito, mas não cuidam da sua vida. Tem pessoas que querem encontrar aquela grande resposta do grande propósito pela qual ela existe, sem entender que não existe propósito para alguém que não arruma a cama, que não cuida das suas finanças, que não cuida das outras pessoas, que não é um bom líder no seu grupo. A última responsabilidade, o último degrau de uma missão, ela vem na madeira que você começa a se responsabilizar. E vamos lá nessa escada da responsabilidade com alguns ensinos, algumas frases que Jordan Peterson contribui para a gente pensar sobre esse tema. Ele diz assim: a maneira apropriada de consertar o mundo não é consertando o mundo. Não há razão para se presumir que você seja capaz dessa tarefa, mas você pode consertar a si mesmo. Não causará nenhum mal a ninguém fazendo isso. E nesse caso, pelo menos fará do mundo um lugar melhor. O que ele diz? Olha, muitas pessoas querem transformar o mundo, mas você não deveria contar e nem imaginar que é possível alguma atitude sua mudar o mundo. Mas tem algo que você pode fazer todos os dias e que muitas vezes você não faz, que é mudar a si mesmo. E se você mudar a si mesmo, se você corrigir as suas rotas, se você for responsável pela sua vida, o mundo já será um lugar melhor. E ele continua: o propósito da vida é encontrar o maior fardo que você puder carregar e carregá-lo. Quer encontrar mesmo um propósito para a sua vida? Qual é a tarefa que você pode fazer e você ainda não faz? Carregue-a. Assuma essa responsabilidade. Pessoas que não têm sua casa em ordem deveriam ter muito cuidado antes de sair por aí reorganizando o mundo. O que ele quer dizer com isso? Pessoas às vezes não têm a casa em ordem e realmente acreditam que vão mudar a sociedade. Pessoas às vezes não organizam nem a sua vida e querem revolucionar a sua empresa. Pessoas não organizam o seu quarto e querem organizar a sua cidade. Assuma a responsabilidade de começar sempre da maneira certa e no degrau certo. E agora, nessa escada da responsabilidade, ele também nos traz uma reflexão do que acontece na ausência de assumir responsabilidade. Uma coisa é você estar ouvindo que você precisa assumir responsabilidades, e talvez você está escutando esse vídeo e você nem consegue parar para pensar como é isso na tua vida. Mas ele traz uma reflexão mostrando ao contrário, que é quando alguém evita a responsabilidade, o que surge na vida dessa pessoa? Primeira coisa, vitimização. Uma pessoa que não assume responsabilidade. Cria uma lógica de que o mundo é culpado, que a sua condição é a culpa disso, que é um injustiçado na sociedade, que ninguém dá bola para ela e ela não sai do lugar. Ela desaba nesse degrau, ela fica sempre andando nesse degrau como se fosse uma escada rolante, só que ela andando no caminho contrário, sempre tentando subir, nunca conseguindo, por não assumir responsabilidades na sua vida e continuar colocando a culpa nos outros. Gerado por esse sentimento de evitar responsabilidade, vem um segundo problema, que essa pessoa se torna ressentida. Ela vive magoada, ela vive ferida, ela vive já olhando para os outros com a expectativa que ela criou nos outros sem cumprir as suas próprias, mas se sentindo profundamente triste porque as pessoas não fazem o que ela quer. Você deveria levar a sério o compromisso de assumir responsabilidade na sua vida para não ser uma vítima, um vitimista, e para não ser alguém que vive ressentido. Até que entra a terceira consequência de alguém que não assume responsabilidade, que é o cinismo, que é aquela pessoa que fala, mas não faz, e ainda fica criticando quem faz. Cuidado! A lógica desse tipo de vida é
Se eu não consigo assumir responsabilidade na minha vida, deve existir algum culpado. Líderes, quando assumem responsabilidades, a sua pergunta não deveria ser: o que eu ganho? Mas a pergunta deveria ser: o que depende de mim? O que os outros ganham com o que eu faço? Então, assumir responsabilidade é esse fator que acrescenta muito em nossa vida. E Jordan Peterson ainda conclui esse raciocínio falando de 3 benefícios psicológicos, comportamentais de uma pessoa que assume a responsabilidade. Primeiro delas, a vida ganha direção. Uma pessoa, quando ela tem responsabilidade, ela não tem crise existencial, porque ela todo dia ela sabe que tem coisas que ela precisa realizar, que tem coisas que ela faz com as mãos, que tem coisas que ela pode fazer para tornar a sua vida melhor, para mudar a vida das outras pessoas, para tornar o mundo melhor. A vida ganha direção quando você é responsável. Quando você cuida de outras pessoas, você já tem tarefas, você já tem coisas que fazem a tua existência ter sentido para além de você mesmo. Então, assuma a direção da sua vida criando responsabilidade. Outra coisa, a responsabilidade real faz com que o sofrimento passe a ser útil. Essa palavra de Jordan Peterson é muito forte, mas na hora do sofrimento, se você é alguém que é responsável, seja o sofrimento daqueles que estão ao seu redor, que agora te dão um sentido de cuidar daquela dor, de aliviar aquela dor, de ajudar aquela pessoa, a sua vida ganha um sentido de ser alguém que, quando está diante do seu próprio sofrimento, você entende que o mundo não acabou, mas que você tem a possibilidade de aprender com ele também. E uma terceira lição, quando nós assumimos responsabilidade, é que a identidade se fortalece. Uma pessoa que é responsável, ela amadurece. Uma pessoa que é responsável, ela se torna mais forte. Uma pessoa que é responsável, ela tem um sentido para a sua vida. E eu encerro fazendo 3 perguntas para você. Qual responsabilidade você sabe que deveria assumir, mas está adiando? O que você tem que resolver? Segunda pergunta: o que na sua vida está em caos porque você não assumiu responsabilidade sobre isso? E a terceira pergunta é: se você assumisse mais responsabilidade hoje, quem se beneficiaria além de você? Lembre-se, o sentido da vida não é a felicidade. O que dá sentido à vida não é a felicidade, é a responsabilidade. Que essa reflexão forme essa raiz na sua vida, para você assumir responsabilidade e protagonismo diante dela. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que eu vou entender que você gostou do que acabou de ouvir no momento que você deixa seu curtir, comentar também sobre o que você aprende sobre responsabilidade no dia de hoje e compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Nos encontramos no próximo Raiz do Líder, toda quinta-feira, às 7h37 da manhã.